Tem hora que Deus não fala, ele grita mandando a gente fazer alguma coisa. E hoje é um desses dias. Porque o parto na Bíblia, ele nunca foi para ser sofrimento. Ele sempre foi presente. Presente da vida. E eu vou te contar um pouquinho mais e você vai entender. O parto e as escrituras. Do hebraico às traduções mais modernas. O que a gente pode falar e pensar, talvez, sobre isso? Quando abrimos a Bíblia, o primeiro olhar sobre a criação ele é muito claro. Deus criou o homem, a mulher, e declara que tudo era bom. Isso significa que o corpo da mulher, a gestação e o parto já estavam no plano de Deus, antes da queda. O nascimento nunca foi maldição, sempre foi bênção. Parte da criação perfeita de Deus. Mas então, quando chegamos a Gênesis 3,16, a maioria das traduções mais modernas, em português com certeza todas, vão falar algo do tipo: multiplicarei as tuas dores e com dor dará à luz a filhos. A tal da maldição de Eva, que todo mundo fica aterrorizado. Já estava escrito, não é mesmo? Por séculos, esse versículo vem sendo utilizado para ensinar o parto como castigo. No entanto, quando olhamos o hebraico original, a palavra utilizada nunca foi dor. Nunca foi. A palavra utilizada era itzevan. Itzevan significa trabalho árduo, esforço, fadiga. A mesma palavra utilizada em Gênesis 3,17, quando Deus fala para Adão sobre o trabalho da terra. Percebe a simetria? O homem teria esforço no cultivo da terra. A mulher, esforço no processo de gerar vida. Não se trata de punição. Se trata do esforço humano natural. E essas nuances, infelizmente, vêm sendo perdidas ao longo das traduções. Na Septuaginta, a tradução grega, a palavra escolhida foi lipê, que significava uma tristeza, uma aflição. Mais tarde, na Vulgata Latina, aparece dolor. E foi aí que apareceu a dor física. Padecimento. O tal do padecer no paraíso, sabe? Pois é, veio aí. E daí por diante, as línguas inglês, alemão, português, a palavra dor foi cristalizada. O que no início era esforço, foi reduzido a sofrimento. E não é só a palavra, não é só itzebon que se fala de parto no hebraico. O vocabulário hebraico bíblico traz diversas palavras, várias palavras na Bíblia que vão falar sobre gestação, parto, dar à luz, enfim, eu vou te falar algumas delas agora. Yaladar significa dar à luz, gerar. Lidar, talvez a minha pronúncia não seja das melhores, tá? Mas eu vou tentar. Significa nascimento, parto. Richan, útero, ventre. Da mesma raiz Ratmin, que significa misericórdia. Outra palavra, beten, significa barriga, ventre. Matbern, literalmente banquinho de parir. Ele foi utilizado como uma metáfora para momentos de crise e travessia. Tizrin, espasmos, relacionado à contração. Chevle leita, as tensões do parto, utilizada também numa metáfora das dores que antecedem a vinda do Messias. Chun, kill, fala-se sobre contorcer-se, entrar em trabalho de parto. Han Yeledad, as parteiras, literalmente, as que fazem nascer. Não é muito doido isso? Nenhuma dessas palavras, no entanto, trazia a ideia de castigo. Elas descrevem intensidade, travessia, trabalho e corpo em ação. Ou seja, o hebraico bíblico fala do nascer com uma paleta de significado muito mais ampla e positiva que a palavra dor pode carregar. A palavra que na Idade Média, com a Vulgata e depois das reformas, a cultura patriarcal reforçou a visão do corpo da mulher como frágil e pecador. E aqui eu não estou usando o patriarcal como algo ruim ou algo contra. É só a construção e a gente vai conversar mais sobre isso nas próximas conversas, tá? Mas
não é, ó, o patriarcal malvadão. Não, é só da cultura da época e a forma como isso era visto mesmo. Assim, a palavra dor, ela ganha força, porque afinal a gente está falando da visão do corpo da mulher como frágil e pecador. E o parto foi ensinado como punição. Esse pensamento atravessou os séculos e chegou até nós. Mais tarde, com a medicalização do parto, especialmente séculos 19 e 20, essa ideia foi grandemente reforçada. Os partos foram controlados por protocolos hospitalares, o foco sempre foi no sofrimento e nunca no protagonismo. E uma coisa que eu sempre falo é: o parto é seu, a escolha é sua. O protagonismo é isso, você saber que o parto ele é seu, a escolha é sua. Ninguém vai fazer o seu bebê nascer, você vai parir o seu bebê. A não ser que você precise de um auxílio médico por alguma razão, mas alguma coisa necessária. Parir não é um auto médico. E não deveria ser controlado por protocolos e nem deveria ser sinônimo de sofrimento. No início do século XX, a gente tem alguns movimentos que tentam trazer a visão de que o parto não deveria ser nada disso, que Deus nunca criou o parto para ser sofrimento. Movimentos como Grand Dick Reed e autoras cristãs como Ellen Wessel resgatam essa outra parte do mundo, essa outra visão do parto. O parto não é medo e castigo. Ele pode ser vivido com confiança, fé, oração e movimento. E quando chegamos no Novo Testamento, encontramos algumas coisas que trazem um pouco mais desse horizonte. Em João 16:21, Jesus diz que a mulher sente tristeza porque chegou a sua hora, mas depois de dar à luz, a alegria faz esquecer a aflição. Em Romanos 8:22, Paulo fala que a criação geme com as dores do parto, aguardando a redenção. Aqui o parto não parece como punição, mas uma metáfora de esperança, de vida nova e de promessa. Então, como tudo isso afeta a nossa mente hoje? Lembra? Palavras moldam pensamentos. Pensamentos moldam experiências. Quando ouvimos repetidamente, com dor darás à luz, internalizamos essa experiência de castigo. E isso gera inevitável medo e tensão. Afinal, é bíblico, não é mesmo? E sabemos que medo e tensão só aumentam a percepção de dor. Mas quando voltamos às palavras originais, Itzevon significa esforço e não punição. Richen se refere ao ventre, à misericórdia. E Yaladan, gerar, dar vida. Matchburn, travessia, ponto de passagem. Afinal, o que seria o parto senão a maior travessia das nossas vidas, não é mesmo? O nascimento de uma nova mãe que nasce junto com um novo bebê. Tudo isso nos lembra que o parto ele é intenso, sim. Ele é esforço, ele é trabalho. Mas ele não é maldição. Ele é bênção, é vida. É promessa de Deus cumprida no corpo da mulher. E do Éden ao Novo Testamento, parto nunca deixou de ser isso. Um esforço com propósito. Uma travessia que gera alegria. Um testemunho de que Deus é bom e que a vida é um presente. Me conta. O que você acha disso?